Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Bertini e esse é o Camisa Alviverde. Vamos continuar a história do Palestra Itália hoje? Nessa segunda parte a gente vai entender como a gente começou a se tornar o maior campeão do Brasil. Mas só depois da vinheta. Vai vinheta, passa! Vai vinheta, passa! Vamos ressaltar que esse é o segundo vídeo da série sobre a história do Palestra Itália. Você não viu o primeiro? Então para esse vídeo agora e vai assistir. Vou deixar aqui nos cards para você que não viu assistir primeiro. Tem a playlist também da história do Palestra Itália e esse vai ser o segundo vídeo da playlist. No primeiro vídeo a gente falou sobre a fundação do Palestra Itália e a primeira taça vencida no primeiro jogo, que foi um amistoso que valeu taça. Isso aconteceu em janeiro de 1915. Em abril de 1915, o Palmeiras pediu a filiação à APSA, que organizava o Campeonato Paulista. A história inteira está no primeiro vídeo. E a associação recebeu o Palestra Itália, mas com ressalvas. Por que ressalvas? Porque ela aceitou a associação, mas falou, não, jogar campeonato ainda não. A APSA queria que o Palestra Itália se provasse como um time grande, jogando contra times grandes que jogavam o Campeonato Paulista. E o Palestra Itália fez então amistosos contra o Paulistano, contra o Santos, e fez mais diversos outros amistosos em 1915. E não foi muito bom não. A gente perdeu para o Paulistano e do Santos a gente tomou uma chacoalhada de 7-0. Esses amistosos foram muito importantes, porque toda a renda desses amistosos era revertida à Cruz Vermelha Italiana, alguma outra entidade beneficente, né? Burro, que levava os recursos para a Itália que estava em guerra, né? Vamos lembrar que Primeira Guerra Mundial. Então, isso criava um sentimento nacionalista e começou a formar a torcida. Dessa maneira, os italianos, os imigrantes que estavam em São Paulo, começaram a criar laços com o novo clube, exatamente por causa disso. E isso começou a formar a torcida do Palestra Itália. Em dezembro de 1915, ainda jogamos uma Taça Caridade com outros 3 times, 4 no total. Todos os jogos acontecendo no mesmo dia 19 de dezembro. Perdemos os 2 primeiros, empatamos o último, ficamos em 4º lugar. Então, começou 1916. Para o Palestra Itália jogar o Campeonato Paulista de 16, algum time precisava sair. Só que ia ser difícil ficar contando que algum time fosse desistir. Só que alguma coisa aconteceu. Vocês lembram que tinha um time escocês que jogava o Campeonato Paulista? Que chamava Scottish Wanderers. Esse time teve um jogador que denunciou, dizendo que o time estava pagando os seus jogadores. Vocês lembram que o amadorismo era impreterível no Campeonato Paulista dessa época. Então esse time foi banido do campeonato e abriu uma vaga. Para essa vaga, tinha 2 times concorrendo. A gente, o Palestra Itália, e o rival. E aí a gente começa a entrar em uma questão importante, porque os 2 times eram populares. Vocês lembram que o rival veio da Várzea, e na época era o time mais forte que tinha em São Paulo, e o Palestra Itália veio dos operários italianos, os imigrantes. E aí o que acontece? O futebol era de elite, conforme eu expliquei no último vídeo. E os jogadores de elite, aqueles riquinhos, não queriam a peãozada jogando com eles. Então se eles iam aceitar alguém da ralé vindo jogar, que fosse alguém que eles pudessem bater. Eles não queriam ninguém batendo de frente com eles que fosse de uma classe mais baixa. Então por isso que o escolhido foi o Palestra Itália. Você lembra que nos amistosos de 1915 o Palestra Itália jogou muito mal? Pois é. Então, o Palestra Itália não vai ser ameaça para ninguém, vamos pôr o Palestra Itália. E por isso que a gente ganhou essa vaga. Sim, existia uma luta de classes intensa, que era representada pelo futebol. O futebol sempre foi muito mais do que um jogo de bola, desde essa época. E aí, estreamos então em 1916 no Campeonato Paulista contra o Mackenzie. E o Mackenzie, que era um time forte na época, empatamos ainda em 1-1, foi um ótimo resultado pra gente. O resto do campeonato não foi tão bom assim não. E nesse primeiro jogo contra o Mackenzie, estreamos um novo uniforme. Aí, essa faixa branca no meio e essa cruz de Savoia. Essas camisas vinham da Itália importadas, elas já vinham com a cruz de Savoia. Essa camisa aqui, que é a camisa 3 do centenário de 2014, ela é uma representação fiel dessa camisa que foi a do nosso primeiro Campeonato Paulista. Então você fala assim, tá bom, a gente viu a cruz de Savoia aqui,
viu aqui, tem uma gladiadora também com a Cruz de Savoia. Por que a Cruz de Savoia? O que representa a Cruz de Savoia? Vamos abrir um parênteses rápido aqui para explicar o porquê que ela está na nossa camisa. Vamos lembrar que no século XIX a Itália não era um país como a gente conhece hoje. Eram vários reinos. A maioria desses reinos era subordinado a algum outro país, a Suíça, a Áustria. A única porção independente era onde está Milão, que era a Lombardia. E lá em Milão tinha uma família, que era a família Savoia. E ela queria a unificação da Itália. Ela que financiou e que foi atrás de unificar todos os reinos para formar o país Itália. Inclusive, uma figura muito importante nisso foi Giuseppe Garibaldi. Sim, o mesmo Giuseppe Garibaldi da Revolução Farroupilha aqui no Brasil. Ele foi extremamente importante para a unificação italiana. E depois de muita guerra, muita luta, eles conseguiram unificar a Itália. Tanto que se você for para Milão, tem uma estátua do Giuseppe Garibaldi lá. E a Cruz de Savoia, ela era o símbolo da família Savoia. Ela era o símbolo da casa de Savoia. Ela era extremamente importante, tanto que também em Milão o principal atrativo turístico é a Catedral Duomo. Do lado da Duomo tem a Galeria Vittorio Emanuele, que é uma cruz assim com várias lojas e tal. No centro dessa cruz, no chão, tem uma Cruz de Savoia. Porque a família Savoia que comandava aquela parte e porque ela conseguiu a unificação italiana, ela foi considerada a fundadora da Itália, vamos chamar assim, tá? Então tudo que era remetido à Itália usava a Cruz de Savoia. E uma curiosidade, você vê que essa camisa ela é igual a essa, só que azul. Por quê? Porque a cor da Casa de Savoia era a cor azul. Você nunca se perguntou por que a camisa da seleção italiana é azul? É porque é a cor da Casa de Savoia. E é por isso que essa camisa foi feita azul. A gente vai ver o detalhe dela quando a gente chegar no ano dela lá da Adidas, mas só como spoiler, por isso que ela é azul. O Palmeiras nunca jogou, ou Palestra Itália, nunca jogou com essa cor, só com o verde. Mas o azul foi em homenagem à Casa Savoia. Tá? Fim do parênteses, vamos voltar para a história. Como eu falei, em 1916 a gente não foi muito bem no campeonato. Depois daquele empate, achamos até que começamos bem, mas não foi muito bem assim. Eram 7 times disputando e 43 jogos. Sim, 43, com 7 times. E você acha que o regulamento de hoje é que é maluco? Imagina da época. A gente fez 12 jogos nesse campeonato. Vencemos só 3, empatamos 2 e perdemos outros 7. Quer dizer, a coisa ficou realmente ruim. A gente terminou em penúltimo. Para dizer que terminou em último, pelo menos terminamos em penúltimo. Ficamos na frente da Associação Atlética das Palmeiras. Obviamente que ninguém ficou satisfeito. Então, para 1917, o time se reforçou. Vamos lembrar que ninguém era contratado nessa época, tá? Palestra Itália, já jogando um campeonato importante como o Campeonato Paulista, conseguiu atrair jogadores melhores que eram de colônia italiana. Então, o desempenho melhorou demais. Para vocês terem uma ideia de como melhorou, das 16 partidas que disputamos, vencemos 10, empatamos 5 e perdemos uma só. Inclusive, esse campeonato é importante porque foi a primeira vez em que o campeonato se unificou. Vocês lembram que tinha 2, a PSA e a LPF, e isso acabou, a LPF acabou e todos os times que jogavam o campeonato da LPF passaram a jogar com a PSA também. Então a gente pegou o rival pela primeira vez e já enfiamos um 3-0 já para mostrar quem é que manda. E estreamos camisa nova também, parecida com essa, mas aí sem a Cruz de Savoia. Manteve o escudo suíço, esse formato aqui, esse escudo, onde está a Cruz de Savoia, ele é chamado escudo suíço. E dentro dele o PI, o escudo totalmente em verde preenchido e o PI em branco. 1918 foi um ano um pouco complicado. A gente pode traçar um paralelo com 2020. 2020 foi a Covid, em 1918 a gripe espanhola. Precisou ser paralisado o campeonato por causa da gripe espanhola. E aí, quando retomou no fim do ano, não, vamos só colocar os jogos mais importantes, aqueles que podem disputar o título. Não foram todos os jogos que foram disputados. Antes da paralisação, o Palestra Itália jogou um jogo com o Paulistano e teve um pênalti bem mal marcado. Aí deu uma briga generalizada que até a cavalaria precisou entrar em campo e o Palestra Itália abandonou o campeonato. Opa, calma, isso não foi um terremoto não, foi só o gato mesmo, tá? Esse negócio de pênalti mal marcado pro paulistano é uma coisa que existe até hoje. Mas o paulistano não joga mais o campeonato, o clube existe. Pois é, só uma historinha rápida. Quando o amadorismo acabou, o paulistano não quis mais saber de jogar. Profissional ele não queria. E o departamento de futebol do paulistano queria continuar. E se juntou com o departamento de futebol da Associação Atlética das Palmeiras. O paulistano jogava de vermelho e branco
a Associação Atlética das Palmeiras de preto e branco juntou essas três cores e formou um outro time com o nome da cidade. E aí é recorrente, juiz marcando pênalti para eles que não foi, né? Marcos Rocha, né? Marcando pênalti que não foi quando estava impedido, Copa do Brasil, né? Mas vamos deixar isso para outra história. De qualquer maneira, em 1918, de novo mudamos o escudo na camisa. Manteve ainda o escudo suíço, só que ele passou a ser branco, com a moldura em vermelho e o PI dentro em verde, conforme você está vendo aqui. Em 1919 batemos na trave, foi por pouco. A gente ganhou no último jogo do São Bento, aquele que é do Colégio São Bento aqui de São Paulo, metemos 5-1, só precisava o paulistano tropeçar. Mas o paulistano pegou quem? O rival. Até parece, né, que o rival vai ajudar a gente, enfiou 4-1 no rival e foi tetracampeão. Desde que o Palestra Itália começou a jogar um campeonato em 16, os 4 campeonatos que a gente tinha jogado, nos 4 o paulistano tinha ganhado. Ô, caramba, hein? Fazer o quê? Mas a parte interessante é que a gente estreou uma nova camisa onde saiu essa faixa verde, passou a ser só verde, finalmente. O escudo suíço também tirou, ficou um círculo verde. E o P e I, com o P em verde e o I em vermelho, como você também está vendo aqui. Essa camisa ficou sem modificações por 9 anos. Antes de entrar em 1920, vamos destacar. Lembra como eu falei que os amistosos que o Palestra Itália fazia para formar torcida? Pois é, nesses 4 anos continuou diversos amistosos, principalmente no interior de São Paulo. Isso era extremamente importante, porque tinha muito italiano trabalhando em lavoura de café. Isso ajudou a engrossar a torcida. E em 1920, a paixão pelo futebol em São Paulo já era muito grande. O pessoal da elite que costumava assistir futebol nem ia tanto assim em jogo, ia nos jogos só que eram mais disputados. Se um time estava muito bem e outro muito mal, eles achavam que não precisava ir. O time que está bem vai ganhar, não precisa nem ir ver. Só que aquela turma de operários era uma bagunça. Se você quer ver a diferença, assiste o filme Titanic. Aquele jantar, os granfinos, tudo não sei o quê. Aí a Rose desce com o Jack lá para a parte dos pobres. O pessoal dançando, fazendo bagunça, deixando cair coisa. Era a mesma coisa. Então, o pessoal todo empertigado na arquibancada, vendo os operários lá xingando, mandando o juiz enfiar o apito no bolso, e esse tipo de coisa. Aquelas mulheres todas de sombrinha ouviram aquelas palavras de baixo calão, e era o que acontecia. E isso gerou um problema na época, porque o futebol começou a migrar da elite para a parte popular, porque se tornou um esporte popular, por mais que a elite lutasse para isso não acontecer. E em 1920, o Palestra Itália resolve pensar grande. Tinha um parque aqui em São Paulo, que era uma área de lazer, que tinha de tudo lá. Tinha lago, que o pessoal remava, nadava, tinha uma área verde grande, tinha um campo de futebol, tinha até disputa de corrida automotiva lá. E o Palestra Itália falou, vamos comprar isso aqui, esse vai ser nosso campo. Sim, era o Parque Antártica. Um preço exorbitante de 500 contos de réis, o que era uma fortuna para época. Mas o Palestra Itália conseguiu juntar 250 contos para dar de entrada. Pá! Aí faltava 2 prestações de 125 contos cada uma, anuais. No primeiro ano, com muito esforço, conseguiu pagar 125 contos. No segundo ano não ia dar. Aí qual que foi a ideia? Recorremos ao Conde Matarazzo, falou, Conde, pelo amor de Deus, paga essa última prestação e fica com 1/3 do terreno para você. E foi o que aconteceu. Você se lembra que ali, do lado do Clube Palmeiras, do lado de onde hoje é o Allianz Parque, era o Shopping Matarazzo? Porque era dele. E hoje é o Shopping Bourbon. É por isso que existe o shopping ali. Era para ser o quarteirão inteiro o Clube do Palmeiras. Mas tá bom, ficou bom mesmo assim. Vamos voltar para 1920. Primeiro jogo do Campeonato Paulista, já 3-0 em cima do rival, já para começar bem. A gente teve várias goleadas nesse campeonato. 7-0 no Mackenzie, 5-0 na Associação Atlética dos Palmeiras, 11-0 no Internacional. Lembra desse Internacional do primeiro vídeo, que é onde jogava o Luiz Servo? Então, 11-0. Foi a maior goleada do Palestra Itália ou Palmeiras na história. Esse 11-0 nunca foi esperado nem igualado. Para a gente ser campeão paulista no último jogo, precisava vencer o tetracampeão paulistano no dia 13 de dezembro. Se a gente empatasse, na verdade, já era campeão. Mas, cara, o paulistano era difícil e conseguiram ganhar de 1-0. Isso fez com que fosse necessário disputar uma partida extra, que foi disputada no dia 19 de dezembro. A semana inteira, a cidade respirou futebol.
As principais casas de comércio do centro da cidade vendendo ingressos, claro, as sedes dos clubes também, mas todo mundo só falava nisso. No jornal, teve jornal que dedicou 2 páginas para falar desse jogo durante a semana. Aquela coisa que motivou a cidade inteira a assistir, uma multidão foi assistir. E foi disputado no campo do Floresta, que era um campo neutro, porque esse jogo extra tinha que ser em campo neutro. Então, como eu disse, no dia 19 de dezembro de 1920, a final do Campeonato Paulista, na Chácara da Floresta. No pré-jogo, uma apresentação de aviadores com um avião Tatuí, teve de tudo. E a nossa escalação para a final do campeonato. Primo no gol, Bianco e Oscar, Bertolini, Picalli e Severino. Forte Ministro, Heitor, Frederici e Martinelli. Imparato jogava no Paulistano nessa época, mas depois daquela derrota do Paulistano no primeiro jogo, ele foi afastado, como outros jogadores também. Falou, não, vamos mudar esse time porque a gente precisa ganhar isso aqui. Depois de um primeiro tempo 0-0, aos 5 minutos do segundo tempo, Martinelli abriu o placar, eco. Mas tomamos um empate 9 minutos depois. Mas aos 29 do segundo tempo, Forte, sendo muito forte, marca 2-1 e o Palestra Itália vence seu primeiro campeonato paulista. Ecco, ma porca miséria! Ter vencido esse campeonato colocou o Palestra Itália finalmente na elite do futebol paulista. Passou a ser considerado um clube grande. E ele foi o primeiro de tantos títulos que fizeram do Palestra Itália Palmeiras o time mais vencedor do futebol brasileiro. Esse foi só o primeiro. A gente vai acompanhar com detalhes os próximos títulos na sequência dessa série. E eu conto com você. E você já se inscreveu no canal? Ativa o sininho, assim quando sair os próximos capítulos dessa série histórica, você não vai perder nenhum. Aproveita e dá o seu like aí, esse joinha é muito importante pra gente, você não tem noção o quanto. E pra você, é só clicar no botãozinho, vai, clica aí. Então eu agradeço muito a sua presença aqui no Camisa Alviverde. Fique em paz, a gente se vê logo mais. Um abraço.